A solenidade de Cristo Rei, celebrada no próximo domingo, marca o fim do ano litúrgico da Igreja Católica e é uma das festas mais importantes do calendário litúrgico. Nela nós celebramos Cristo, que é o Rei do Universo. Para aprofundarmos sobre esta solenidade, está comigo aqui no estúdio do programa Pai Eterno o Padre Vilmar Antônio Barreto, administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Goiânia. Boa tarde, Padre Vilmar, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre. Prazer estar aqui. Alegria para todos nós. Que bom. Padre Vilmar, a gente está finalizando um ano litúrgico. Isso. O senhor podia falar para a gente um pouco dessa diferença entre o ano litúrgico e o ano civil? Claro. Porque, apesar do fim do ano litúrgico ser no próximo domingo, Isso. nós ainda temos mais de um mês para terminarmos o ano civil, né? Fala um pouco dessa diferença para quem está em casa. Justamente, o final de um ano civil, ali os 365 dias, né? Ano bissexto, a gente vai ter uma certa diferença também. Ele marca justamente um tempo, um calendário civil, um calendário comercial, um calendário empresarial, um calendário de nascimento, né? No nosso caso, a pessoa que nasce em dezembro, dentro do ano litúrgico, já estaria no outro ano, mas quem nasce em dezembro está dentro do ano civil ainda. O ano litúrgico, o calendário litúrgico, a proposta dele é fazer com que, chegando no final desse período, né, chegando no final desse ano litúrgico, possa ter as solenidades maiores da igreja, que nós já damos início nela, na espera daquele que há de vir, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. E nós temos aí dentro do calendário litúrgico também tempos, como nós temos as estações ao longo do ano, não é mesmo? Sim. Então, nós temos o tempo comum, o tempo do advento, nós vamos ter o tempo de preparação da festa maior, que é, inclusive, o advento, ele é o início da preparação dessa festa maior, depois que nós temos que a Páscoa, né? Passando pelo nascimento de Jesus, já em preparação para o momento da redenção, o momento em que Cristo já se faz presente em nós agora, por uma passagem de vida, paixão, morte e ressurreição. E agora, qual a característica que vai marcar, digamos assim, na diferença, a celebração do advento com, por exemplo, a quaresma? E aí eu pergunto por quê? Sim. Porque na cor litúrgica, né? Isso. Que a gente vai utilizar nas celebrações, o roxo vai se fazer presente nesses dois momentos. Qual é a diferença, Padre? Justamente, Padre. O roxo, ele é o símbolo penitencial, tá? Mas a penitência não é somente aquela que nós fazemos a partir de uma mortificação, a partir da retirada de algumas coisas da nossa vida, de algumas renúncias, né? A penitência, o ato penitencial também é uma preparação. É justamente por isso, se nós olhamos em decorrer da igreja, desde o século VI, nós já temos esse início, né, esses vestígios de uma celebração onde que o advento, ele já marca um período de preparação também, não só para o nascimento de Cristo, mas também para a própria ressurreição de Jesus. Então, nós marcamos, a partir da cor roxa, esse primeiro momento de preparação, e que é penitencial, mas não é aquela penitência onde nós vamos ter a mortificação, né? É aquela penitência de preparação para a mortificação. Então, nós estamos preparando, estamos nascendo com Cristo e já preparando também para a morte e ressurreição com Ele. Por isso que é utilizado nesses dois períodos, né? Nós temos aí o período do advento, mas também o período da quaresma, nós temos a cor roxa. Agora, Padre, nós finalizamos o ano litúrgico, começamos o ano litúrgico com o primeiro domingo do advento. Do advento. Isso. E finalizamos o ano litúrgico com uma solenidade, Isso. Que é a solenidade de Cristo Rei. Fala um pouco dessa solenidade para quem está em casa. Acho que uma coisa que é importante também, Padre, é explicar porque nós temos decorrer de uma semana, né? No próximo domingo, nós encerramos um calendário litúrgico, mas que ele vai se encerrar praticamente no próximo sábado, né? Então, isso às vezes causa muita dúvida nas pessoas. Então vamos lá. Encerra-se no próximo domingo, por quê? Porque no decorrer da semana nós vivenciamos toda a solenidade do domingo. Então, tudo que nós rezamos durante uma semana na Santa Missa, na liturgia da igreja, ele está voltado com o início daquela semana, que é o domingo.
É uma festa belíssima, foi criada pelo Papa Pio XI em 1925, essa festa. Na verdade, padre, outra coisa importante, ela é uma solenidade. Então, dentro de uma hierarquia litúrgica, ela está acima das festas e acima também das memórias. Ela é uma solenidade. E a grande pergunta é, por que foi criada essa festa? Nós sabemos que a igreja ela é uma resposta para os acontecimentos da humanidade. Então, estava vivendo no mundo uma grande secularização. O foco já não era mais Jesus Cristo, o foco já não era mais a igreja, o foco não era mais uma religiosidade, o foco era o próprio ser humano. O ser humano acima de tudo, o ser humano acima de todos, o ser humano acima de qualquer perspectiva. E aí, o Papa Pio XI, com muita sabedoria, isso é importante falar, com muita sabedoria, ele quer mostrar que existe uma realeza, e a realeza única, porque os reis da terra caem. Nós olhamos desde Gênesis, e nós vamos até Apocalipse, nós vamos encontrar histórias dos reis, dos reinados, juízes, todos eles caem. O único rei que é soberano e que não cai é Jesus Cristo, rei do universo. Pilatos pergunta para Jesus, né, tu és rei? Ele fica em silêncio. Tu és rei? E quando Pilatos fala, diga se é ou não, porque eu tenho um poder para deixar você viver ou não. E aí Jesus, naquele momento, ele vai mostrar, bom, agora eu tenho que mostrar que eu sou o rei. Só que o meu reinado vai além deste mundo. O meu reinado não para neste mundo. E se vai além deste mundo, é o rei do céu, o rei da terra, o rei do universo, né? Agora, quando o senhor, por exemplo, observa essa diferença entre o reinado temporal e o reinado espiritual de Cristo, quando a gente fala de Cristo Rei, é inevitável que muitas pessoas comparem, relembrem das realezas ou das monarquias sim, sim, que ainda existem do ponto de vista constitucional em alguns países ou que já existiram ao longo da história. Como é que a gente pode comparar essa realeza temporal com a realeza de Cristo? Sim. A realeza temporal, ele também dá um poder temporal. Na realeza temporal, você tem uma soberania, e essa soberania, ele consegue fazer determinados juízos, mas nunca ele chega num juízo evidente, no juízo próprio, né? Qual que é o juízo, então, a partir daí, de uma soberania em Cristo Rei? Ele é o rei dos ricos, ele é o rei dos pobres, ele, inclusive, é o rei daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que perseguem. No juízo de Cristo, o grande objetivo é que aqueles que perseguem, eles possam ter uma vida de conversão, os que são perseguidos, eles possam ter uma vida de uma plenitude, né? Como vai nos mostrar aí as bem-aventuranças. Então, existe uma diferença muito grande quando nós olhamos na própria soberania deste rei. Jesus Cristo, rei do universo. O reinado dele ultrapassa aquilo que é temporal. Os reis que, inclusive, ainda temos, né? É claro que agora, dentro de uma visão política, uma holística política muito diferente da época de Jesus, ainda temos reis. Mas nós olhamos até os próprios reis da época de Jesus. Todos eles caíram em alguma desgraça. Salomão, por exemplo, se nós olhamos, né? Salomão, ele teria tudo para ser um grande rei, né? Um homem que pediu a virtude mais bela que a virtude da sabedoria. Nós olhamos o fim da vida dele. Então, todos eles tiveram algum momento de queda, grande ou pequeno, todos eles tiveram. Jesus Cristo, rei, não tem. Até porque ele humanamente mostrou o jeito de ser rei. A passagem, padre, de Jesus por essa terra, bem da forma literal da palavra, nessa passagem, ele mostrou verdadeiramente como é ser rei, como agir como rei. Perfeito. E se a gente observar também, ele é um modelo para os soberanos, né? Sim. Para aqueles que procuram se demonstrarem, digamos assim, no exercício pleno de seu poder ao redor do mundo. E não somente dentro do sistema, digamos assim, de monarquia, mas eu acredito que no sistema de soberania. Sim. Né? Ele é um modelo para todos os que exercem autoridade sobre as pessoas, né? É verdade, padre. Mas aí talvez seja a grande dificuldade, né? Porque ele é o modelo. E a grande dificuldade é isso. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e nós percebemos que ele é o modelo do caminho, o modelo da verdade, o modelo da vida, porque ele é o próprio caminho, a verdade, ele é a própria vida.
e nele você não vai ter uma desigualdade. Em Cristo não se encontra a iniquidade. E no modelo do reinado do mundo, a soberania, ela está mais relacionada, muitas vezes, a partir de conquistas ideais do ego próprios. Em Jesus, não. Né? Jesus olha para cada um, Jesus quer salvar cada um do modelo de cada um, querendo que cada um possa voltar a Ele na individualidade, na particularidade. Então, essa é uma grande diferença que tem. Talvez seria muito bom, né, para os nossos políticos, né, pudessem começar a perceber isso também. A forma que eu estou gerindo, a forma que eu estou conduzindo aquilo que foi me colocado, aquilo que foi confiado a mim, é exemplo de Cristo? É aquela pergunta, se tu queres Jesus, eu também quero, o teu modelo é o meu modelo de vida? E se a gente observar também as características próprias de Jesus, do ponto de vista, por exemplo, de soberania, como o senhor diz, de território, né? Isso. Do exército que muitas vezes coloca sua confiança em armas, em poderio militar, em número de soldados. E eu queria ainda chamar a atenção para essa dinâmica da cruz, porque o Cristo Rei, ele também é o Cristo crucificado, não é mesmo? E esses elementos, às vezes, são esquecidos por boa parte das pessoas que, ao celebrarem a solenidade de Cristo Rei do Universo, pode ter ali a tentação de imaginar um Cristo sem cruz, né? E sem uma coroa, digamos assim, não muito agradável, né? Eu concordo, padre. Até mesmo porque, se nós olhamos principalmente o modelo europeu que foi conduzindo as imagens, né? A imagem de Cristo Rei, realmente, ele está dentro de um castelo um trono, né? Um trono, né? É claro, essa é uma imagem, talvez de uma forma educativa, catequética, né? Que foram criadas. Mas, de fato, Cristo Rei é o Cristo crucificado. É o rei que é capaz de dar a vida pelo seu povo. E uma coisa interessante que o senhor falou, né? Aqui eu não vou entrar no detalhe se essa forma de reinado vai ser com armas ou sem armas, mas eu prefiro utilizar as falas de São Paulo das armas espirituais, né? É um rei que nos ensina a lutar principalmente com as armas espirituais. Mas é um rei que se entrega, é um rei que está na cruz. E o grande modelo dele, inclusive, tem algo que é importante nisso, né? Quando aquele ladrão está ao lado dele e parecia, em determinado momento, ser um adversário do rei, porque as pessoas diziam, se és rei, desce daí, então tu desce daí. Aquele acreditou no reinado de Cristo, na cruz. Então, no momento do sofrimento, aquele ladrão que estava sendo também crucificado, ele pede para Jesus esse espaço de lembrança dele no paraíso, né? É o modelo também do ser humano que acredita nesse rei crucificado, no Cristo abandonado. Né? Os momentos das dores, lamúrias da vida, as complicações, a capacidade que nós temos de olhar para Cristo e saber que na cruz o reinado dele é vivo. No sofrimento da nossa vida, encontramos esse Cristo vivo e Cristo Rei. E eu acho que há uma identificação também, né? O povo, na sua grande maioria, nas suas expressões, uns mais, outros menos, também sofrem. E o Cristo na cruz, ele sofre por uma finalidade. Ele não sofre por sofrer, ele sofre com essa finalidade clara do seu reinado, daquilo que ele abraça sobre nós. Né? Justamente. E o interessante é que ele abraça sobre nós o caminho da salvação, a grande perspectiva, né? É o mesmo que nós devemos abraçar com este rei. Isso serve, padre, para todas as instâncias daquilo que nós olhamos enquanto uma autoridade, hierarquia e tudo mais, né? Eu tenho que abraçar aquele que me abraça e tem condição de me colocar num caminho de salvação. Então, essa é a grande, pode dizer que talvez essa seja a grande mística de nós celebrarmos Cristo Rei. Fazemos parte de um grande exército, né? De um grande exército. Aí eu retomo o que o senhor disse, né? Esse grande exército, nesse sentido próprio, utilizando as armas espirituais. Agora é interessante porque essa característica de rei, se você perguntar rei de onde ou rei do quê, a perspectiva não é rei somente deste país ou deste mundo, mas há uma realidade que engloba também realidades que nós nem conhecemos. Sim. Por isso, essa horizontalidade do seu reinado, né? Que engloba a tudo conhecido e não conhecido.
Justamente. Se nós pegamos essas grandes especulações científicas que tem sobre a criação do universo e tudo mais, para alguns ele está em expansão, para outro não, ele já é propriamente determinado, enfim, né? Mas se nós acreditamos em um Deus, e aqui a gente pega algumas leituras também do Novo Testamento, que vai falar de um terceiro céu, uma terceira morada, coisa assim parecida, né? Já na Sagrada Escritura nós encontramos essa grande possibilidade, que é o céu visível, o céu enquanto universo, o céu enquanto reino. Então, de fato, se falar Jesus, Rei do Universo, nós não estamos falando de questões geográficas, nós estamos muito mais além. Nós pegamos a partir da terra, a partir do universo e a partir do reino dos céus. Como a gente pode compreender a relação do fiel, né, no caso do cristão, daquele que se tornou filho pelas águas do batismo, com este rei? Né? Porque nós, mais do que servos ou vassalos de um rei, sim, nós somos chamados a sermos filhos no filho, né? Então é uma relação totalmente diferente. Totalmente. Porque no reinado da soberania comum, nós somos participantes dentro de limites, né? Agora, quando se trata do reinado de Jesus Cristo, não, nós somos participantes ativos nesse reinado. Tá? Participantes ativos. Não se tem uma divisão, padre, você que está acompanhando também, nós não colocamos uma divisão aqui de uma distância entre nós e esse rei. Para você conseguir chegar da maneira temporal, para você conseguir chegar a um rei, a uma pessoa que tem um status de liderança, é muito complicado, você passa por várias instâncias. Jesus Cristo, rei, já convivendo no meio do povo, no meio das pessoas, ele era acessível. A acessibilidade ao rei. Essa é a grande diferença. E a relação também de filho, porque não se trata simplesmente de alguém, de um vassalo, ou de alguém que está na submissão. Se trata de alguém que, enquanto filho no filho, através do batismo, fazemos parte desse reinado. E podemos falar, inclusive, é um termo que alguns teólogos gostam de utilizar, né? Se Cristo é rei, então nós podemos falar que a Santíssima Trindade reina. Deus Pai, Rei, Deus Filho, Rei, Deus Espírito Santo, Rei. Somos filhos no filhos, né? E eu acho que isso é importantíssimo até para que a gente compreenda que é uma dinâmica que eu acho que traz uma novidade. Ele também nos configura como reis, profetas e sacerdotes, sim, no batismo, né? Justamente. Nos entrega essa categoria. Padre, eu chamo a atenção para um detalhe que eu acho que é importante a gente observar. A solenidade, né? Vamos falar da liturgia. Sim, sim. Ela acontece não é num dia comum de semana, é no domingo. O que a gente pode destacar desse momento celebrativo? Por que a solenidade ela é tão importante na vida litúrgica da igreja? Então, a solenidade ela marca uma presença mais próxima ou de Jesus Cristo ou de alguns santos. Nós temos solenidade própria Nossa Senhora, até de São João Batista também, nós encontramos algumas, né? Uma, na verdade. Então, quando nós falamos de uma solenidade, estamos falando... Festa, padre, é um termo utilizado para tudo que nós fazemos na igreja. Então, se eu utilizar o termo festa, eu estou dizendo que é uma festa que está acima das outras festas, né? Então, a solenidade, ela tem essa grande característica de pontuar momentos importantes na vida de Cristo em relação com o povo, em relação com a sua igreja. Por exemplo, o Natal, o nascimento de Cristo, né? Nós temos aí também a Assunção de Nossa Senhora, por uma questão de ser um dogma e um dos últimos dogmas, né, que nós temos de Nossa Senhora. Então, se tornou importante para que a igreja possa evidenciar um momento marcante na vida dela. E também a universalidade, né? Você tem aí a maioria das solenidades, ela é universal, é para toda a igreja, né, católica do mundo inteiro. Uma ou outra ela é própria daquela região, daquele país, né? Então, uma outra é própria daquele país. Mas a universalidade dela também. Isso não vai acontecer com a maioria das festas, principalmente memórias, né? Memórias bem menor. Memória a gente celebra até as facultativas. Né? Até as facultativas a gente celebra as memórias. Agora, padre, a gente observa, né? Sempre no fim do ano, eu acredito que há uma disposição das pessoas em olhar para trás como a gente viveu
a nossa vida diante dos mistérios de Cristo e da participação da comunidade. Como é que a gente pode sintetizar ou fazer uma caminhada, uma revisão de vida diante daquilo que a gente viveu, trazendo a realidade da sociedade, do nosso dia a dia, para as celebrações que buscam também o nosso êxito espiritual na igreja? Claro. Padre, eu vou usar uma frase de São Francisco de Sales. Está no livro Filoteia. Nós precisamos ter uma alma com a busca incansável a Deus. Incansável a Deus. Quando nós, cristãos, nós compreendemos que a liturgia, inclusive liturgia significa caminho, essa caminhada, né? Então, quando a liturgia, a própria igreja nos coloca momentos tão pontuais como a solenidade que finaliza o nosso ano litúrgico, onde nós começamos um próximo ano, significa que dentro de todo esse período do tempo comum, eu tive um período de preparação para que a minha alma pudesse incansavelmente buscar a Deus. É necessário, sim, fazer uma reflexão de vida, um exame de consciência e fazer um bom projeto de vida e começar a deixar bem claro o que eu preciso renunciar. É um caminho de conversão, é uma conversão sempre, uma conversão sincera. O que eu preciso renunciar, onde eu preciso renunciar, onde eu posso melhorar, inclusive onde eu preciso melhorar. Se eu quero realmente fazer com que o Natal seja um novo para mim, né? Porque senão todo ano vamos cantar as mesmas músicas, as mesmas coisas, vamos fazer os mesmos propósitos, não tem mudança. A mudança ela tem que ser na radicalidade da atitude de vida. E também é uma redescoberta, né? Se a gente for observar os detalhes, e aí eu falo os detalhes porque eu ainda chamo a atenção para aquilo que o Cristo abraçou em sua vida e diante da magnitude do que ele representa na nossa história. Eu olho para a simplicidade das realidades de Cristo, né? Como ele se revela a nós. E assim parece que vai se tornando ainda mais próximo para que nós possamos nos aprofundar nesses mistérios. Vamos celebrar, né? Cristo Rei, isso. Mas muito em breve também o Natal. E são realidades que nos apresentam a simplicidade da pessoa de Cristo. Sim, justamente. Porque nós estamos vendo aí a celebração do Rei, né? Jesus Cristo, Rei do Universo, e já celebramos o nascimento do menino que nasce... não nasce num palácio, né? Não nasce num palácio. Que não nasce dentro da realidade de um reinado estabelecido como a gente concebe, de castelo, de roupas adornadas, de presentes. Totalmente oposto, padre. Ele é totalmente oposto, né? O que mostra também, isso é bonito, porque no catolicismo nós conseguimos olhar para o Natal, para o nascimento de Cristo e nos colocar também naquela mesma posição, naquela mesma situação, na mesma sintonia do nascimento de Cristo. Nós nascemos e nós, muitas vezes, você pode até nascer, quem está acompanhando, talvez você nasceu até no chamado berço de ouro, mas é preciso ter a mesma atitude da família de Nazaré no nascimento de Cristo, né? Eu preciso aprender com as coisas pequenas para que nós possamos depois acompanhar esse grande rei. É muito complicado, ainda que seja o grande castelo, é complicado construir esse castelo de cima para baixo. A construção, ela começa por baixo, inclusive com uma boa base. E outra, quem está nascendo é o rei, né? São Francisco de Assis, para mim, ele foi muito feliz quando ele projetou essa ideia, né, do presépio, e da forma dele ele foi compreendendo e montando as peças através de algumas pessoas ali. Das pessoas, né? De uma forma viva, né? De uma forma viva, mostrando que quem nasce é um rei, é vivo, é pobre, mas é rei. Sim. Mas é rei. E as pessoas, quando estão ao lado dele, estão vendo que é um rei. Quando tanto os pastores ou os reis, magos, né? Quando eles vão até Jesus, eles adoram Jesus. E nós sabemos muito bem que a adoração, especialmente na questão bíblica, ela é voltada sempre para um ser superior. Ela é voltada à adoração para um rei, né? É claro que, cuidado para não confundir com a idolatria, tá bom? Era uma forma de veneração ao rei, alguns chamavam de adoração, e ao próprio Deus. Então eles estavam fazendo o que ali? Adorando o rei. É verdade. E Alice, eu queria agora pegar uma outra característica dessa solenidade, porque no próximo domingo também, na solenidade de Cristo Rei, nós celebramos o dia do leigo, né? O dia do laicato. Sim. Fala um pouco para a gente, padre, da importância do leigo no coração da igreja. Bom,
Nós olhamos já pelos próprios sacerdotes, padre, né? Um sacerdote pelo outro sacerdote, é claro que há uma necessidade muito grande, mas o sacerdote para a vida da igreja por causa do leigo e o leigo também estando ali por causa do sacerdócio. Nós vamos perceber que quem estava próximo a Jesus não eram os consagrados. Quem começou a vida com Jesus Cristo, Nossa Senhora era leiga, isso é importante a gente falar. Nossa Senhora era leiga. Maria Madalena, leiga. Os apóstolos, eles receberam essa ordem, né? Então, nós chamamos ele dos primeiros bispos, o primeiro papa. Então, eles tiveram esse sacramento. Nossa Senhora recebeu o Espírito Santo já na Anunciação e depois ela recebe também ali, estando junto com os apóstolos. Na verdade, não precisa nem receber novamente, o Espírito Santo já está em Maria. Eu estou falando dos leigos. Então, quem é o leigo? O leigo é aquele que fica na igreja 24 horas? Também. Agora, quem é o leigo? É aquele que ele está no mundo, ele vive no mundo e ele é o reflexo desse Cristo Rei no mundo. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, né? E a presença do sacerdote para ele é muito importante. Por quê? Porque é através do sacerdote que ele recebe o alimento, especialmente o alimento eucarístico, o alimento da palavra. E o sacerdote nasce leigo, né? Bom a gente dizer, né? Que o sacerdote não recebe por digamos assim, por subsequência da vida, né? Por direito dinástico. Isso. O sacerdote, ele nasce leigo lá na família, né? Justamente. Esse era o próximo passo da reflexão, justamente isso, né? Então, nós, hoje, somos sacerdotes, não estamos, nós somos sacerdotes, mas leigos, nós começamos lá, né? Eu entrei no seminário com 30 anos, então até os 39 anos eu era leigo. Isso. Mas se consagrou 38, a serviço 38. Do povo de Deus. Né? A serviço do povo. Então, assim, falar sobre os leigos na igreja, é claro, não se pode confundir, né? O leigo não é um sacerdote, o sacerdote não é um leigo. Cada um tem a sua ocupação e não são ocupações de superioridades, são de serviços, né? Estamos ao trabalho, estamos ao serviço. Então, parabéns a todos os leigos. E nós sabemos, a igreja é um movimento. Padre, o que seríamos nós, padres, sem os leigos? Hoje eu estou aqui. Quem está cuidando de muitas coisas lá e colaborando na paróquia, no serviço pastoral e outras tantas atividades, são os leigos. São os leigos. Muito importante a gente saber que somos todos chamados a sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo, que na sua dinâmica assumiu a nossa condição e nos abençoou também, justamente, formando a comunidade, né? Gerando em nós esse espírito de fé. Justamente. Padre, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa, desejar para o senhor também uma boa solenidade Cristo Rei do Universo lá na sua comunidade. E, desde já, muito obrigado. Eu que agradeço, Padre. Fica à disposição quando for necessário a gente tratar mais desses assuntos. Para mim é sempre um prazer trazer essa riqueza que é a Santa Igreja Católica. Muito obrigado. Eu que agradeço, Padre Vilmar. Forte abraço. Igualmente.